tarde, Brasil! Boa semana! Começando a semana assim, ó, cheia de convidados super especiais para vocês, hein? Vamos receber o Fábio Abate, que é especialista em desenvolvimento de pessoas, tá? Olha só que bacana, que ajuda as empresas a treinarem melhor os seus funcionários. Cadu Ramos, fisioterapeuta, trouxe pra gente as novidades dos tratamentos para artrose. Então, assunto muito sério, fica antenado aí, viu, gente? Vamos falar também com o doutor Juliano Souto sobre a ginemastia e a mamoplastia, assunto muito importante para os homens e para as mulheres. E vocês conhecem o programa de emagrecimento em 7 semanas? O personal Alexandre Bro vai explicar pra gente tudinho. Claro que tudo isso com chá da tarde para lá de especial, preparado pela Débora Félix. Sempre o programa fica liberado, assim, quando começa o programa a gente deixa o WhatsApp, o telefone liberado para vocês, hein? Vem comigo pra gente ver essa mesa deliciosa da Débora. Olá! Tá sumida, amiga. Como você tá? Tá bem, querida? Graças a Deus. Descreva as delícias dessa mesa. Dani, hoje eu trouxe uma tortinha de frango ali na frente. Tem um pastelzinho doce ali com creme de avelã. Um bolinho de maçã caramelado e um bolo de baunilha com cobertura de maçã do amor. Maçã do amor? Uhum. Nossa, já vi que hoje Levi se mata, então. É. Tem apaixonado por maçã do amor, então já tá nesse ritmo, né? Já tá entrando no clima já, né? Junino, né? Coisa gostosa. Verdade. Débora, como que tá as redes sociais? Como que tá a agenda pra gente pedir, fazer encomendas agora? O telefone para fazer pedidos e encomendas é o 11, né? 96099-9891. E as redes sociais, nós estamos no Facebook como Butterflies Doces e no Instagram, @Butterflies Doces também. Qual que é o carro-chefe, Débora? Carro-chefe é a trufa de morango. Trufa de morango? É, uma trufa de morango. Todo que mundo é ama. uma bomba, né? É uma delícia, todo mundo ama. Porque vai um morango inteiro dentro, né, da trufa, então... Ai, aqueles bombons antigos. Sim, verdade. Uma nova roupagem. É. E a gente também tem um canal no YouTube com algumas receitinhas. Convida todo mundo. Para o pessoal fazer, que também é Butterflies Doces. Tem várias receitinhas lá para quem quiser fazer em casa para a família, para os amigos. Fica à vontade. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, amor. Fica à vontade, amiga. Já Obrigada. sabe como funciona, vou falar agora com o Cadu. E para você que tem em casa, fisioterapeuta, assunto muito sério, vem comigo. Artrose. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vindo, Prazer estar no viu? seu programa. Obrigado. Eu que agradeço você aqui hoje. Artrose. Primeiro, queria que você explicasse pra gente, só para quem está em casa, a gente entender meio um beabá básico, mas assim, o que é artrose, o que provoca artrose, por que acontece no corpo? A artrose é uma doença reumática que acomete as articulações. Ela acomete a partir dos 50, 60 anos, porém, ela pode ser acometida por conta dos estresse ao esporte, as atividades físicas, Excesso enfim. também? Quem pratica esporte em excesso também pode? Pode acontecer. O Algumas importante é a pessoa ficar atenta aos alongamentos, à prevenção. Isso é muito importante. Como que é a prevenção para artrose, hein? Olha, para a pessoa que no dia a dia é o alongamento. O mais importante é o alongamento. Nós muitas vezes a gente não dá muita importância Não, para eu amo alongamento. Estou falando porque eu sempre na minha vida fiz contorcionismo. Você faz muito bem. Eu faço contorcionismo de circo, então assim, Dificilmente, a vida inteira. A artrose pode ser acometida também por fatores genéticos. Né? 50% dos casos podem ser por fatores genéticos. As heranças, né? Exatamente, as heranças. Mas o grande problema é realmente você prevenir, tentar antecipar ao fator de desgaste, porque as articulações nada mais são do que os desgastes articulares, né? Jovens que têm um nível muito alto de esporte têm que se prevenir fazendo os alongamentos. Não tem como você diminuir o estresse sobre a articulação, porque o músculo, a hipertrofia, o condicionamento físico acaba gerando um estresse nas articulações. E com isso, com o passar dos anos, às vezes jovem você não vai perceber, mas lá na frente, às vezes umas dores pontuais. Muitas pessoas chegam no consultório falando, Cadu, eu tô com uma dor em tal lugar, assim. Você pode já desconfiar que seja da artrose, mas pode também parecer com uma tendinite, com uma dor do dia a dia. Isso não dá para saber porque ela é silenciosa. Você vai descobrir lá na frente. Só depois do... Seus 50, 50... pois é. Ah, que horror, né? Ó, tem umas perguntas que estão chegando aqui, que está liberado para você. Eu já fui submetida a cirurgias no joelho. Isso aumenta a chance de eu ter artrose? O Felipe Almeida de São Paulo. Sim, as cirurgias, na verdade, são reparos teciduais.
Se você não tem um bom procedimento cirúrgico, um pós-operatório adequado, você pode sim, aquela articulação pressionada, uma própria fisioterapia depois da cirurgia, ser bem feita. Porque muitas pessoas às vezes param, não tenho mais dor, já deixa a fisioterapia, não fazem. Isso é errado, porque os músculos não estão preparados para o condicionamento do teu dia a dia. Você precisa se locomover e através dos músculos. A articulação é apenas uma dobradiça que faz com que você se locomova. Então, basicamente, são os músculos. Mas a artrose, ela é localizada? Ela, uma vez que você tem num lugar, ela pode aparecer em outros? Como que é? Em todas as articulações do corpo, você pode ter artrose. As mais acometidas são as articulações dos joelhos. Sempre aparece de um lado ou aparece dos dois ao mesmo tempo? Pode acontecer aos dois. Não tem, isso não... Pode ser unilateral ou bilateral, isso não é previsível. Né? Quesito de sorte só, né? Exatamente. E, assim, o quadril também é muito acometido, tá? E pode ser pior, né? Os ombros, as mãos, você vê que tem umas deformidades dos dedos, né? Consegue evitar essa deformidade? Olha, ou demora muito tempo para chegar justamente, quando a pessoa percebeu, ela já está com grande parte das articulações. Ela fala, mas parece que meu dedo está assim, ou tá... Mas você vai ver, já não tem muito o que fazer, porque são pequenas articulações e a evolução da doença, ela é bem avançada já, então não dá para você prevenir tanto, no caso já dessas deformidades, né? O que eu aconselho é muito movimento. Na verdade, a base do tratamento para artrose é o movimento. A gente, quando tem dor, começa as limitações, a hipotrofia, a rigidez, e com isso você vai deixando de fazer as tuas atividades. Você vai evitando, como pensando que vai poupar, mas na verdade está atrapalhando. Na verdade, você só está agravando o quadro. Então, o que eu criei, o método Cadu Ramos, é para tratamento da artrose, ou seja, você, mesmo com um prognóstico cirúrgico, eu desenvolvi e já tirei muita gente de cirurgia. Não que eu ache errada a cirurgia, eu acho que a gente tem que tentar evitar. Também, né? Exato. Melhor. O tratamento convencional, muscular, da condição do músculo de realizar as suas atividades é muito importante. Ou seja, nada substitui, né? O teu músculo. E como que é esse tratamento? Então, eu desenvolvi através de alongamentos, porque eu tenho artrose no joelho direito. Aos 17 anos eu jogava futebol num clube e me machuquei. E com isso eu sempre fiquei preocupado e fui fazer fisioterapia e comecei a desenvolver algumas questões. Poxa, mas eu não consigo mais fazer isso, eu não posso mais fazer uma corrida ou jogar futebol que eu gosto, tal, porque a lesão estava sempre ali, a dor estava sempre ali. E aí comecei a falar, mas eu só tenho 30 anos, será que vai ser a minha vida toda assim? E me desafiei, tá? E comecei a estudar. E a base de biomecânica, ação muscular e recuperar a função articular. Porque muitas vezes a artrose promove uma rigidez muito grande. A pessoa fala, mas não consigo nem mover. É rápido isso para chegar nesse ponto? É rápido. Porque o espaço articular diminui. E com isso você propicia exatamente a musculatura enrijecendo e ela vai ajudando, vai evoluindo na questão da cicatrização, porque a artrose, quando começa um desgaste articular, você entende que, o corpo entende que precisa cicatrizar aquela região. E com isso, tudo é propiciado o tratamento é bem focado, bem localizado. Ó, tem mais perguntas aqui, vamos num ping-pong de dúvidas. Pratico esportes com regularidade, isso acelera o desenvolvimento da artrose? Felipe da Cruz, Santo André? Não acelera, o esporte é sempre muito bem-vindo, né? Como eu falei, o alongamento vai te condicionar melhor, vai prevenir alguma lesão na sua articulação. E isso pode ocorrer ao longo dos anos. Então, quanto mais cedo você começar os teus alongamentos... Todo exercício, né? Todo esporte tem que fazer alongamento, né? Eu não entendo isso também. Às vezes é uma coisa muito rápida, você faz um alongamentinho, vou dar uma alongadinha ali. Mas no fim você está... deixando de prevenir uma lesão que vem a... Alongar sempre, então. O alongamento é muito importante. Perguntas? Musculação ajuda ou piora quem tem artrose? Gabriel da Silva de Valinhos. A musculação, cada articulação tem um músculo principal, um grupo principal. E no caso, por exemplo, vamos dar o exemplo do joelho, né? O quadríceps, ele protege o teu joelho. Então, se você tiver uma boa massa muscular, uma hipertrofia, isso só vai ajudar a proteger essa articulação. É óbvio que o alongamento também diminui a pressão da tensão dos tendões flexores no joelho.
mas, sem dúvida nenhuma, a musculação vai te ajudar, junto com o alongamento. Certo. Mais perguntas? Tenho 45 anos, estou com o tornozelo inchado e doendo. Pode ser artrose? Maria Nascimento de São Paulo? Tornozelo? É difícil, provavelmente pode ser uma lesão nos ligamentos, uma entorse, porque a artrose ela é silenciosa, bem no comecinho ela pode ter algum edema, um inchaço, mas assim, imediato não. Não, né? Vamos ver mais perguntas? Tenho artrose, moro no 3º andar, não tem elevador. Posso continuar subindo e descendo a escada? Pior a artrose? A Vilma Araújo do Rio? Deve. A base do tratamento é o movimento. Então, ao ponto que você fica com medo, porque muitas vezes é isso, a pessoa não entende, não conhece o que é o problema e acaba amenizando, poupando aquela área. E, na verdade, você tem que exigir daqueles músculos, exigir o movimento, fazendo com que aqueles músculos tenham condição de alavancar seu corpo para uma marcha perfeita. Eu sei, me diga uma coisa, o que deve ser evitado? Então, ela mora no 3º andar, para subir, tem que estar com um tênis confortável, o quesito sapato, o que está usando, isso pode atrapalhar? Salto alto, como que funciona isso para a mulher? Sempre um sapato mais confortável é mais adequado, porque você também ajuda o impacto ao solo. Com isso, diminui a pressão nas articulações. Mas nós não podemos levar isso como via de regra. Cada um tem seu dia a dia, é sempre corrido, né? Então, o próprio salto alto, não tem como... As mulheres usam salto, não tem como você dizer para não usar, mas... O alongamento, volto a dizer, o alongamento é a base fundamental. O que eu criei na verdade, eu trabalho com músculos profundos, são os principais e muitas vezes é o que acaba cometendo a articulação, porque ele está lá no fundinho do teu grupo ali de músculos, pressionando a articulação e as pessoas não percebem, às vezes tem uma dor, uma limitação e no fim o músculo acaba pressionando mais aquela região e exigindo dos tendões uma pressão muito grande, um tensionamento muito grande. E aí você já vai sentir as dores irradiadas. Mas quando você faz esse tratamento contigo aí, qual é o tempo, qual é a durabilidade? Olha, algumas sessões, algumas sessões você já vai sentir uma melhora muito grande da dor. Porque o grande problema da artrose é a dor, né? Inicialmente, se você alivia a dor, você já vai ter mais confiança de voltar à marcha. Porque a prótese... Incomoda a dor, né? A prótese vai substituir o espaço articular, vai melhorar o espaço articular para diminuir a pressão nos tendões. Eu chego antes da cirurgia, eu vou alinhar esses músculos, alinhar esses tendões para que eles não causem dor e você consiga executar o movimento. Porque muitas vezes quem está causando a dor não é propriamente a articulação gasta, e sim os tendões inseridos na região. Então, esse tratamento que você faz é... Isso, então o que eu faço? Eu vou liberar os músculos específicos, vou fortalecer os músculos que realmente fazem a sustentação e depois eu faço as mobilizações também bem pontuais dos músculos profundos. É bem direcionado, né? Bem direcionado. Tem mais perguntas aqui, vamos ver? Tem algum exercício que eu posso fazer em casa que ajude a melhorar a dor? Sabrina Santos Pinheiro de Guarulhos? Então, olha, a gente precisa, a primeira coisa é identificar o seu problema. Tem que saber direitinho, né? Exatamente, médico, é o diagnóstico, exatamente. O mais certo é realmente você ter um diagnóstico médico. Você tentar tratar sozinha é bem complicado, mas eu acho que muitas vezes o gelo pode aliviar bastante, tá? Muitas vezes mas eu coloco calor, eu coloco frio. Sempre, na maioria das vezes, 90% é o frio. Tá? Então, se você tiver dúvida, coloque o gelo. Mal ele não vai lhe fazer, posso lhe garantir. Maravilhoso. E como nós encontramos você, as redes sociais, Cadu? Sim, é Físio Cadu Ramos. Lá vai ter meus endereços das clínicas, o telefone, o WhatsApp, você pode agendar também. Quer deixar o Insta? Físio Cadu Ramos. Físio Cadu Ramos? Obrigada, viu? Prazer, muito obrigado. Todo meu, fica à vontade, tá? Tá bem, obrigado. É assim, gente, vamos aprendendo a esclarecer todas as nossas dúvidas. Vem comigo, vamos falar agora aqui pra gente falar um pouquinho sobre a gente entender um pouquinho o que tá acontecendo de coisas boas, né, também, né? Falou de dor, meu negócio vai melhorando, né, Fábio? E aí, tudo bom? Tudo, e você? Bem-vindo. Bom te ter aqui, viu? Prazer em conhecê-la. Vamos lá, gente, vamos lá. Desenvolvimento de pessoas. Presta atenção, o Fábio Abate, ele faz treinamentos, ele prepara, principalmente, as pessoas dentro das empresas. Como que é esse trabalho? Então, na verdade, as empresas têm as suas necessidades e necessidades variadas. Então, às vezes, integração de time, treinamento de liderança. Os funcionários precisam disso, viu? De alguém que ajude, viu?
E hoje, por incrível que pareça, Nani, a gente vem treinando muita equipe de alta performance, mesmo time que já vem performando bem, já vem trabalhando bem. As grandes empresas mantêm os treinamentos, mantêm o time sempre ativo, sempre pensando, sempre inovando, porque eles pensam o seguinte, se para de treinar, o cara de repente estagna. Ele acha que aquilo que trouxe ele no resultado até então não garante o resultado futuro. Então eles precisam manter o time sempre em treinamento. E quanto você acha que é necessário a empresa procurar essa ajuda quando está percebendo que está um pouco parado, que a situação não está legal? Falta de diálogo, rendimento? Rendimento é o fator. Na verdade, toda empresa, ela gira em torno de resultado, ela gira em torno de lucratividade. Então, quanto mais rápido a empresa perceber, ou nem precisa perceber os indícios, manter o treinamento, manter a galera ativa, manter a galera treinada, em desenvolvimento, melhor. Mas as empresas que acompanham o seu time, mantém os seus indicadores de performance, indicadores de resultado e percebe que a galera não está rendendo o que podia render, é a hora de começar a treinar. Treinamento não é a única ferramenta na mão de uma empresa, mas é a ferramenta mais eficaz no que tange a resultado e desenvolvimento de pessoas. E como que faz esse treinamento? Como que é o foco, o seu trabalho? Então, o nosso trabalho é sempre focar na parte de experiências e vivencial. Por quê? O adulto, diferente da criança, a criança aprende de qualquer maneira, mas o adulto não. O adulto ele precisa ver sentido no que ele está fazendo, ele precisa fazer parte da construção daquele conhecimento. Tem que interagir, né? Tem que interagir. E aquilo que a gente vive, Nani, a gente não esquece. Então, diferente de coisas muito teóricas, muita palestra, tem uma absorção? Claro que tem uma absorção. Mas o que ele vivencia, ele leva muito mais. Então, o nosso foco de treinamento no Netas é realmente gerar experiência para um time, porque o que ele vai extrair ali de aprendizado é o que ele mais precisa. Então, ele vai construir junto com a gente. Mas tem gente que é mais, assim, evita aprender, são mais durões, pessoal mais das antigas, ou o pessoal, todo mundo é mais aberto? É o que a gente chama de mindset, né? É um nome que está na moda agora. O que é o mindset? É o jeitão de ser. E o que acontece? Quando você, eu fico imaginando. Quando você não sabe alguma coisa, é fácil você aceitar o aprendizado. Então, isso eu não sei, vem alguém que sabe e me ensina. Melhor, né? Agora, e quando você já sabe? E a galera que já tem experiência? O profissional está na área há muito tempo, tem muita experiência. Pois é, né, Bê? É isso que eu fico na curiosidade. E vem uma pessoa jovem, todo alegre, espontâneo como você, e fala assim, tá errado aqui, o nosso foco a gente tem que mudar, tem que ter alguns acertos. Mas aí vai também da empatia da consultoria. A gente tem um treinamento extremamente empático. A gente convida as pessoas a participarem das atividades, a gente tem sempre um workshop antes de cada atividade, e esse workshop é sempre provocativo. Então, assim, a gente deixa muito aberto ao que vai startar na cabeça desse profissional que está passando por treinamento com a gente, o que ele realmente precisa. Ele precisa perceber que precisa. Ninguém tem a capacidade de ensinar o outro se ele não quiser. Aprender. Exato. Então, o primeiro passo, quando a gente pega, principalmente quando é a primeira vez treinando com a gente, a gente precisa gerar um ambiente leve, agradável, gostoso e de possibilidade de construção de conhecimento. Porque não dá para garantir o que ele vai aprender. Só ele vai saber o que ele vai sair dele. O Mário Sérgio... o que ele estiver aberto, né? Exato. O que ele estiver disposto também a aprender. Tem que estar aberto ao aprendizado. Sim. Tem que estar aberto ao novo. E é o que o Cortella fala. O Mário Sérgio Cortella fala assim, que a vivência, ela é única. Cada um dentro do treinamento vai ter uma vivência. Mas a experiência, ou seja, o que eu vou interpretar daquela vivência, eu posso compartilhar. Eu vou levar isso de aprendizado para o dia a dia. E a gente sempre proporciona. No final de todo o treinamento, o time tem um momento de reflexão. E aí nós, como consultores, a gente vai conduzindo, fazendo a analogia dessa reflexão que ele teve no dia do treinamento para o dia a dia da empresa. Qual é o tempo, Fábio, de treinamento? Geralmente, assim, vai de 3 a 4 horas até um final de semana de 16 horas. 8 horas, depende sempre. A gente trabalha de uma maneira bastante personalizada. Então, depende do que o cliente quer trabalhar. Então, que competência a gente vai trabalhar? Necessidade do cliente. O que é mais fácil e o que é mais difícil? E você tem uma simpatia ímpar, de cara assim, eu acho que eu adoraria fazer um curso contigo, um coach contigo. Não é, ele é uma pessoa, pessoa alegre, porque assim, pra gente prestar atenção tem que ser alguma coisa que agrada e que te deixa tranquilo, e você passa isso. Isso, obrigado, isso é bom. Esse é o primeiro ponto, que eu te falei da empatia, então você tem que criar. Segundo ponto é fazer sentido. Então, o que ele tá ouvindo, ele tem que falar assim, cara, já vivi isso. Então, ele precisa se identificar e perceber que este trabalho vai ser útil para ele. Se ele também não vê utilidade, fala assim, estou escutando uma coisa, não vai servir para nada, ele vai fechar o aprendizado.
Então, a gente sempre proporciona. Então, para isso, a gente tem um time sempre desenvolvendo novas atividades. A gente está sempre pesquisando qual é o tema, qual é a melhor ferramenta, o que está em alta no desenvolvimento. Que em alta não porque está na moda, em alta porque está dando resultado. Sim. Que as pessoas... A gente escuta muito os nossos clientes. Você analisa muito antes a empresa, o que ela precisa, você dá uma pesquisada antes para ir bem focado? Sempre. Você é aquela pessoa que tem cara de ser bem objetivo, você vai bem direto. Bem no ponto. Bem no ponto do que É porque cada time tem uma necessidade específica, Sim. não dá para você generalizar. Em relação ao ser humano, nada pode ser geral, porque às vezes o que serve para você não serve para mim e vice-versa. Então, o que na verdade, a gente sempre quer saber um pouco mais da história da empresa, a história do time que vai passar por treinamento com a gente, porque a gente precisa acompanhar isso. E uma coisa importante, a cultura da empresa. Eu não posso chegar lá e passar alguma coisa que, de repente, a empresa não aceita. Eu não posso falar que um líder, por exemplo, precisa fazer de tal forma e a empresa fala assim, então, essa forma aqui não. Então, a gente precisa fazer um grande estudo de como é essa empresa, qual é a cultura, qual é o histórico de treinamento desse time. Senão, leva a mesma coisa. E aí, o time encontra a mesma coisa, ele vai fechar de novo. Ele não vai querer participar. Então, a gente faz um grande levantamento, a gente personaliza do conteúdo até a regra do jogo. Porque quando a gente faz vivencial, seja dentro ou fora de sala, às vezes uma mudança de regra vai fazer mais sentido para aquele time. Você faz uma manutenção de todo esse ensinamento? É bacana, gente... né? Que se eu tivesse uma Sem empresa, dúvida. eu pegaria e depois eu ia fazer a cada 6 meses uma manutenção para isso. Seria legal. Às vezes acontecem pílulas entre... Os 6 meses é um prazo bacana. 3 meses, legal. De 3 a 6 meses é um prazo bacana. Tem RHs que acompanham, a gente sempre acompanha, a gente faz um follow-up depois de como foi o treinamento, como essa equipe está rendendo depois do treinamento que ele passou com a gente. E quando a gente consegue voltar, sempre que a gente encontra o time 2, 3 vezes depois, até a relação com a consultoria fica muito mais fácil. Já tem uma proximidade. E você mantém também a cabeça do profissional ativa. Ele se mantém, ele começa a perceber a importância do treinamento e ele começa a cobrar. Ele tem a necessidade de continuar se desenvolvendo. É algo motivacional, né? Também. Mesmo quando o treinamento não tem a intenção de motivar, que motivação é uma coisa muito pessoal, mas acaba motivando, porque ele sente o valor que a empresa está depositando nele. É um investimento. É um investimento. É um investimento. Você está preparando isso, está com um cuidado, né? Eu espero que todos tenham o mesmo olhar. Exatamente. Há uma curiosidade feminina. Quem está mais apto, quem é mais aberto quando vem para esse treinamento? As mulheres ou os homens? Difícil falar em questão de gênero. Mas as mulheres, para nós, o gênero não faz diferença. A gente respeita todos da mesma maneira. Sim, mas estou falando de capacidade de gostar. Nani, difícil de responder. Porque eu acho que é um treinamento extremamente interessante. Eu acho que essa coisa... A mulher, eu não sei, vem muitas pessoas aqui. Eu percebo que elas parece que gostam mais. Na verdade, as mulheres têm uma capacidade incrível até de... A gente brinca, né? De abrir várias caixinhas ao mesmo tempo. Nós, homens, precisamos se coçar para manter. É por essa curiosidade, essa curiosidade, porque a mulher está apta a aprender mais. Então, eu não saberia te responder se elas querem mais ou gostam mais, mas não que elas têm uma grande facilidade. Que nós já entendemos aqui, né? Que elas têm uma grande facilidade de captar a percepção, às vezes até uma visão mais sistêmica. Vocês percebem mais coisas. Mais detalhes, deve falar mais, contar mais também na hora. Trocam mais, ficam mais à vontade. Mas né? É difícil de mensurar. Porque você pega uma empresa também aí, depende do treinamento que você está fazendo para essa organização. Tem pessoas que são mais reticentes, né? Não. São. Pessoas mais antigas, estou aqui há tantos anos, um rapazinho novo desse aí, vem, sorriso aberto, aí vem querer me ensinar. Eu acho que existe muito isso, né? Mas mudou tudo. Existe uma questão talvez de gerações, né? As gerações mais antigas. Mas não é mérito só da geração, não. Existem pessoas novas também que também não estão tão abertos. Eu acho que é muito mais da personalidade, do jeitão de ser, quando você está disponível. E um pouco também do foco na carreira. Quando o profissional tem um foco claro na carreira dele, onde ele quer chegar, ele fica mais aberto ao aprendizado. Ele sabe que ele precisa Qual é a equipe? Quando vocês vão para fazer esse treinamento em equipes, quais os profissionais que faz parte do seu time? Do nosso time? Do nosso time, eu tenho consultores especializados aí conforme a necessidade. Então, a gente tem consultores muito específicos na área de comunicação, na área de liderança, na área de vendas, por exemplo. O meu foco é a fundo comportamental, assim, que atitudes vão colaborar com esse profissional na área que ele atua. E eu tenho uma equipe que a gente chama de facilitadores, então, porque a gente tem treinamentos desde 5, 6 pessoas até 500, 600 pessoas dentro do mesmo treinamento. Então,
Então, eu preciso ter um time capacitado de facilitadores, porque durante a atividade precisam cumprir a atividade com a maneira que a gente atinge o objetivo da empresa. E muitas vezes, como a gente tem um momento de debriefing, que é esse momento de reflexão no final, os facilitadores trazem para o consultor detalhes que eles foram observando nas equipes conforme a condução do treinamento. Então, para nós, isso é muito rico. A gente aproveitar o máximo possível dos insumos que saiu durante o treinamento. Para levar para esse time o melhor momento e experiência de aprendizado. E no mesmo dia, o que é feito durante esse treinamento? Ah, isso é muito bacana. Reflexão, como que é? Então, a gente precisa se preocupar, nós precisamos nos preocupar muito com a aderência ao momento do treinamento. Então, assim, no máximo entre 1 hora e 1h30, você precisa ou de um coffee ou de uma pausa, ou a gente quebra estado, virando sala, saindo da sala, que é um momento um pouco mais teórico de workshop, para uma atividade, seja lá dentro ou fora de sala. Tem o almoço, então treinamentos, por exemplo, de 8 horas, a gente tem o período da manhã com 3 a 4 horas, com um intervalo no meio. E mesmo o ideal para a mente humana é a cada 20, 30 minutos dar uma quebrada. Então, a gente cria uma atividade menor durante o workshop e a pessoa já sai do lugar, levanta, vai ter uma troca com outro participante. Então, sempre muito ativo, manter a cabeça sempre aberta. Isso é interessante, né? Muito. E precisa ser saudável também. O final do dia ele é menos produtivo que o começo do dia. Então, quando no final do dia o time já está mais cansado, não dá para requerer tanto. Então, a gente precisa aproveitar cada momento de uma maneira mais estratégica em função do aprendizado. Que bom. Adorei. Pode vir treinar todos nós aqui que a gente gosta. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigado. Você pode deixar as redes sociais, o contato? Nossa rede social, @Grupo Netas no Instagram e o nosso site oficial, gruponetas.com.br. Netas, tá aí, gente, ó. .netas.com.br é o site também. Isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Adorei você. Prazer em conhecê-la. Mas eu tenho certeza que todo lugar que você vai trabalhar com esse sorriso simpático, esse olhar brilhante, todo mundo com certeza tem a agradecer. A gente tem que gostar do que faz, né, Nani? Não, eu sou você ama, apaixonado pelo que eu faço. É nítido. É nítido. Já analisei aqui você. Bom feedback pra mim. Muito obrigado. Valeu. Olha, vou pro intervalo comercial e a gente volta já com muito mais pra você na Tarde Show.